Sejam bem-vindos de volta à sala de autores e lançamentos do Flipossos 2020 para mais uma mesa. Cidades afundam em dias normais. É uma belíssima obra que traz reflexões sobre a importância dos registros fotográficos como resgate da história. Se uma cidade inteira pode afundar, talvez a memória seja o único lugar onde podemos permanecer. Obra da escritora e ilustradora Aline Valech. Seja bem-vinda. A apresentação é de Sérgio Montero, mestre em literaturas espanhola e hispano-americana pela USP. Desde 2017, ministra atividades no Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas. É também co-curador do Flipossos desde 2018. Essa atividade tem o oferecimento da editora Rocco. Sejam bem-vindos. Obrigada, Keila. Um prazer estar aqui na Flipossos. Embora esteja no meu ambiente de trabalho, vou levar um pouco do meu ambiente de trabalho para Flipossos. Coisas que só o isolamento, home office da pandemia fazem por nós, né? Nós que agradecemos a sua participação. Sérgio? Oi. Então, Aline, é um prazer imenso tê-la como convidada, né, na 15ª edição do Festival Literário de Poços, e o seu tema é realmente excepcional, porque nesse ano nós tivemos grandes problemas de queimadas, grandes problemas de incompreensão do aspecto da natureza, não é? E você vem com um trabalho, pelo que eu li numa sinopse, bastante interessante. Curiosamente, eu não tinha assim uma dimensão do que você poderia falar num assunto tão vasto como é a sua proposta. Então, eu gostaria que você contasse para nós, né, o seu percurso literário, o porquê de acoplar a fotografia com texto, que é uma coisa muito importante, a visualização, né, da palavra é algo que me chama muita atenção. Eu sou professor de literatura brasileira, atuo nessa área há 30 anos, né, e eu gostaria de conhecê-la e conhecer o seu trabalho, o seu fazer literário, o seu percurso. Bem, para começar, eu queria falar um pouco da história, para já tentar posicionar onde é que a fotografia entra nisso. Cidades Afundam em Dias Normais é uma história que eu resolvi ambientar no Centro-Oeste, e aí já trazendo um pouco do meu percurso também, porque eu vim de lá. Na verdade, eu sou mineira, nasci em Minas, minha família toda é de Minas, mas eu cresci em Brasília. Então, eu resolvi levar essa ambientação para esse cenário que é pouco explorado na literatura. Eu me via pouco representada nesse sentido. E aí eu conto a história de Alto do Oeste, que é uma cidade fictícia, que é localizada no Centro-Oeste. E ela afunda misteriosamente dentro de um lago. Um lago que ficava perto da cidade começa a engolir a cidade. E essa cidade some, né? Fica submersa por vários anos. E aí, 16 anos depois, né, de uma seca como essas, tantas que são normais nessa região, o lago seca e devolve a cidade para a luz, para a superfície. E ela volta em forma de ruínas. E aí uma fotógrafa, que é a protagonista do livro, a Kênia Lopes, ela volta para a cidade, ela, né, descobre que a cidade volta e resolve voltar para lá para fazer registros fotográficos da cidade, né? Porque você pensa numa cidade toda em ruína, cor de barro, e ela pensa, eu acho que dá para fazer fotos interessantes aí. E ela vai com um colega jornalista para fazer um documentário nessas ruínas e entrevistar as pessoas que viviam nessa cidade. E é aí que a história se desenrola, né? Por isso que a fotografia está com esse papel, né? O olhar e o registro para as coisas que acontecem e para as histórias que acontecem e para onde as pessoas não estão olhando.
E aí, falando um pouco do meu percurso, eu escrevo na internet já há mais de uma década, assim, profissionalmente, né? Eu vim de uma experiência como redatora, trabalhei profissionalmente com escrita já há bastante tempo. E aí, como escritora, eu comecei na internet. Eu acho que a internet me formou como autora. Uhum. E, bem, eu tenho uma newsletter, eu tenho um blog, onde eu desenvolvo o meu trabalho, onde eu escrevo continuamente há todos esses anos. E a partir da internet é que eu passei a trabalhar com ficção, passei a trabalhar com literatura. E disso foi que eu publiquei o meu primeiro livro, né, As Águas Vivas Não Sabem de Si, também pela Rocco. E foi a partir disso que começou o meu trabalho na literatura, né? A partir da internet, a partir das possibilidades que o trabalho online traz, né? Uhum. Então, é assim, Aline, você falando, eu fiquei muito curioso em ler o seu romance, porque, primeiro, que você sai do Nordeste, né? Sai de um lugar que já está muito trabalhado, não é? E você parte para um outro horizonte, um outro foco, né? Isso é bem interessante, bem relevante para a literatura brasileira contemporânea. E um aspecto também muito interessante é quando você, no enredo, essa cidade emerge, né? Ela se é que eu entendi, ela afunda no momento e depois ela emerge e aí começa toda uma outra história, é isso? Toda uma outra narrativa, é isso? Sim, Ela então, vai... eu acho que nesse sentido, você se aproxima um pouco do maravilhoso, né? Não fica na literatura naturalista ou neonaturalista, né? Você com esse apêndice de que essa cidade vem à tona, é isso? Você também foge um pouquinho desse paradigma contemporâneo da relação do neonaturalismo, né? E a fotografia, ela tem essa irmandade com essa dimensão que não deixa de ser uma atitude assim de evidenciar um jornalismo, mas um jornalismo literário. Então, isso é muito interessante sob o ponto de vista de uma inovação literária, não é? Você escapa desse viés que está muito trabalhado no meu ponto de vista, porque eu sou um leitor estou louco para ler o teu livro, né? Porque eu faço clube de leitura aqui em Poços, no IMS, e eu tenho vontade até de trabalhar com o seu texto, né? Num dos encontros da literatura. Então, diante do que eu falei, eu gostaria que você, se é pertinente o meu comentário, se você considera essas questões assim como um horizonte para o seu trabalho literário, né? O que você tem a dizer sobre essa questão? Em olhar para perto de mim e para as histórias que só eu posso contar, né? Eu acho que, por mais que seja pretensioso, todo mundo que está colocando registros num papel, sabe, que está tentando registrar a memória, seja em escrita, seja de qualquer forma, né, seja com filme, né, que também é uma forma de registro de memória, tem uma certa pretensão de deixar algum registro para o futuro. E aí é uma coisa até que eu trato na história, que são os registros pré-históricos, que a gente tem de populações de 20, 30 mil anos atrás, que deixaram inscrições, que deixaram desenhos, que deixaram vestígios da existência, mas já faz tanto tempo e tem uma distância tão grande entre esses mundos, né, que mundos são completamente diferentes. E até
essa exploração de outros mundos, né? Com o primeiro livro que eu escrevi, e eu acho que eles conversam um pouco nesse sentido, que As Águas Vivas Não Sabem de Si, é um livro ambientado no oceano, né? Engraçado que eu vou para um lugar completamente seco e quente, no outro é debaixo d'água. E eu quis fazer essa exploração no oceano por ser... Eu queria fazer meio que a minha versão de uma exploração espacial. E aí, dentro do nosso planeta, a gente já tem esse território que a gente conhece muito pouco, com habitantes que a gente conhece muito pouco, e que já estão sumindo enquanto a gente fala, né? Enquanto a gente desconhece a existência. Então, eu levei um pouco a imaginação para esse lugar, né? Para que histórias existem, ou para que histórias já existiram, né? Passando por várias extinções, passando por várias civilizações e povos que desapareceram. Em Cidades a Fundo em Dias Normais, eu retomo um pouco essa conversa, que é um desencontro, né? Com essas outras formas de vida que existiram e foram extintas. E aí, pensando em civilizações antigas, né, nos incas, nos indígenas que estão sendo completamente afastados e isolados e exterminados, né? E são essas as conversas que eu quero investigar por que não acontece esse encontro, ou o que dá para tirar esse encontro, porque a partir do momento em que essa conversa se dá a partir da minha transmissão, eu estou contando essa história, ela já perde informações, né? Ela já perde... a verdade não pode ser exatamente registrada. Então, que vira um telefone sem fio, assim, geracional. Então, por mais que eu fale desses outros mundos, né, que você falou de colocar o foco em outro lugar, e eu trouxe o foco para um lugar que eu achei que realmente não recebia a devida atenção, mas nem tem tantas possibilidades de histórias que acontecem o tempo todo, e talvez as pessoas não estejam tão interessadas, porque já tem tanta coisa acontecendo que a gente perde essas informações de histórias e de pessoas e de mundos que deixam de existir diariamente, né? Então, se Águas Vivas foi a minha exploração, a minha imaginação de como seria a minha história de exploração espacial, só que sem espaço, Cidades Afundam foi meio que a minha experiência em relatar esses mundos que acabam, só que uma história de apocalipse, né, de fim do mundo, só que numa microescala, sabe? Um apocalipse que só atingiu uma cidade, uma população, e que aconteceu apocalipse que a gente está acostumado a ver nos livros, nos filmes, que é tudo muito... São destruições em grande escala, tudo muito rápido. Nessa história é uma extinção desse modo de vida das pessoas dessa cidade, né, das histórias que tinham nessa cidade que ninguém se interessou em contar. É meio que esse apocalipse lento, e justamente para investigar a reação das pessoas e o que as pessoas estavam vivendo nesse momento. Então, foi por esse caminho que eu busquei seguir. Mas, assim, diante do que você falou, entra, então, a literatura. Entra, então, a ficcionalidade. Se eu entendi o que você falou, uma certa dificuldade que você teve de relatar uma certa verdade, essa dificuldade é justamente a criação literária. Exato. Não é um artigo jornalístico. Não estou depreciando o jornalismo, mas aí, quando você trabalha com imaginário, com uma questão de, vamos dizer assim, minimalista, né? É um apocalipse minimalista, não é
isso já é uma escolha sua literária para trazer esse problema, né, para o seu texto literário. Então, isso é realmente muito importante, né? Que você não quer apenas fazer uma reportagem, você quer, imbuída do fazer literário, trazer esse dilema, essa questão, essa destruição da natureza, no enfoque literário, né? Então, realmente é assim relevante. E essa água e esse ar, né? Quem sabe se no futuro você escreva algum texto sobre a terra e o fogo, né? Para fazer aí um Todos os percurso elementos. dos elementos, né? Então, assim, de fato, eu estou muito curioso. E é como se dissesse assim o seu texto, diante do que você falou, dissesse assim, nas entrelinhas para o leitor: olha, presta atenção na tradição, lembre-se dos seus antepassados, né? Como é rico tudo isso, como foi degradado, como foi injustiçado, como foi maltratado, como é hoje os nossos índios, né? Os nossos índios estão passando por uma dificuldade imensa, né? Estão sendo muito maltratados por essa questão, esse espírito de época que está acontecendo no país, né? Então, acho que o teu texto, eu quero ler, hein? Eu preciso ler esse texto, para eu me certificar mais ainda da sua, vamos dizer assim, do seu olhar delicado, minimalista dessa problemática, que é muito pertinente e inclusiva nos tempos atuais, sobretudo no Brasil, né? Essa questão, vamos dizer assim, ecológica, né? Trazer essa ecologia humana também, né? Da tradição. Então, isso é, de fato, muito, muito interessante do ponto de vista da literatura contemporânea brasileira. Eu não sei se tradição é a melhor palavra, mas você falando me lembrou... Tem uma personagem na história que é uma professora de história e que ela é uma das pessoas, que é a Érica, inclusive ela é filha de indígena, ela se denomina Chavante. Então, na história, ela não só representa essa importância de prestar atenção nos registros, porque é uma coisa que envolve a história. Primeiro, é o preconceito contra os indígenas e como eles são mistificados, né, o tempo inteiro. Então, ela é os outros personagens, né, as pessoas da cidade, tem várias lendas sobre ela, por ela ser indígena, então é aquela coisa exótica, sabe? É aquela coisa, o que ela está fazendo aqui? Como se indígena pertencesse só ao passado, né? Como se já fosse algo extinto, como se ou como se o indígena se restringisse aos indígenas aldeados, né? E ela não, ela é uma professora de história, ela vive numa cidade, mas ela tem essa raiz, e ela tem essa origem. Então, eu acho que a palavra não seria tradição, mas seria origem, né? Porque eu acho que tradição também remete a umas coisas que continuam a acontecer só porque estão aí há muito tempo. E a origem, ela tem essa forma de encarar as coisas, como tem coisas muito difíceis, né, no nosso passado, tanto individual quanto coletivo, né, e falando de Brasil, mas a gente precisa olhar para trás, né, e por isso que eu trouxe essa personagem, e ela ser professora de história, eu acho que realça isso, quanto e um pouco dela ser envolta em lendas é porque ela sempre ela olha para as coisas acontecendo e ela parece que já sabe o que vai acontecer, né? Como se ela fosse meio mágica, mas não. Ela só vê que as coisas têm uma tendência a se repetir. E por isso
olhar para trás, olhar para a nossa origem, porque a gente também repete coisas que vêm de pessoas que vieram antes de nós, né? Uhum. E que a gente passa adiante sem nem questionar, né? Então, eu questiono isso um pouco, assim, nas coisas que eu escrevo, né? Até tem uma certa crítica, assim, de que os meus personagens, pelo menos a maioria deles, eles sempre enfrentam essas repetições, eles ficam imersos nessas repetições, e quando eles é dada a oportunidade para eles de mudar, de fazer alguma coisa, eles insistem nas repetições. Porque eu acho que eu gosto de olhar, e aí quando eu escrevo naturalmente eu acabo chamando a atenção para isso, mas eu gosto de olhar para essas repetições, né? Para o que torna a gente o que a gente é, e eu acho que são essas repetições que tornam a gente quem a gente é. E parte da repetição, de repetir uma mesma coisa um dia depois do outro, tem a ver com tornar os dias normais, né? Porque quando essas tragédias acontecem, essas coisas fora do normal acontecem, a gente está passando por isso esse ano, chega num ponto que acontece tanto e se repete tanto que a gente se acostuma. E daí a gente perde um pouco a dimensão, perde a escala desse apocalipse, sabe? Uhum. E esse apocalipse que vai ganhando escala justamente com o tempo, né? Tem até aquele ditado, né, de que um sapo, você joga na água fervente, assim, se ela já estiver fervente, ele vai pular, não vai morrer. Mas se você coloca o sapo na água fria e isso começa a ferver aos poucos, ele vai, sabe, ele vai indo se acostumando até morrer cozido. Então, essas repetições, elas são, ao mesmo tempo que elas são instrutivas de qual caminho que a gente está seguindo, elas também são destrutivas. Sim. Porque são elas que fazem a gente afundar. Sim. Eu acho assim, que o teu argumento com relação à tradição foi muito interessante, né? E eu diria agora que a tradição, ela sempre tem aquele cunho até depreciativo, né? Porque tem pessoas, aquilo foi tradicional ser isso, se aquilo quiser, é uma visão meio congelada, né, da realidade, a tradição, né? E você aponta para as origens, você criar e perceber as origens dos povos, né, das situações, o que leva a pessoa a agir dessa maneira ou de outra. Então, realmente, eu considerei a sua argumentação e muito pertinente. Quer dizer, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção mesmo nas origens, no que traz e perceber lá, porque o lá pode trazer para o cá. Né? E esse cá tem que ser muito bem trabalhado diariamente. Não sei se eu me fiz entender segundo a sua colocação. Sim, eu posso ler um trecho do livro para você conhecer? Vou escolher uma cena inicial aqui. Eu vou ler bem sobre o que eu estava falando sobre os registros pré-históricos. Muito bem. A caverna tinha paredes úmidas e cheias de reentrâncias, como a garganta de um animal muito grande. Quando Quênia passou por aquelas galerias, as mãos deslizando em rochas com o frescor de milhões de anos, ia logo atrás de Facundo, que é o colega dela jornalista, e do guia, tentando se convencer de que o som que ouvia vindo de todos os lados não era o de aranhas gigantes fazendo tricô, mas de seus próprios passos ecoando infinitos no subterrâneo. O guia apontou para as pinturas com a cerimônia de quem apresenta uma galeria de arte, mas ao redor só havia pedra e um cheiro esquisito, que devia ser o de morcegos. A iluminação não era das melhores, mas Quênia conseguiu registrar os desenhos que já deviam estar ali há 11 mil anos.
Contavam histórias de porcos selvagens encurralados por pessoas famintas, a figura de uma arara de asas bem abertas, homens em roda, não se sabe se festejando ou lutando, pessoas em fila com um lagarto estendido acima da cabeça com a importância de um deus. Os traços simples, borrados com uma mistura de argila, sangue, gordura, cuspe e terra, eram apenas sugestões de como viviam e o que faziam os habitantes de um passado distante como um sonho. Nossas tentativas de entender esses registros não passam de esboços. De tão imersa nos desenhos, Quênia deixou de ouvir o que dizia o guia, as perguntas que Facundo fazia. Inútil perguntar qualquer coisa ali, se quem realmente poderia responder não estava mais. Apenas as imagens não eram capazes de explicar o que realmente significava existir naqueles tempos. Eram tempos de morrer cedo, uma época em que o esquecimento era bem democrático. O mais incômodo sobre o Paleolítico era a falta de nomes, a impossibilidade de atribuir os feitos a qualquer indivíduo que fosse. Os grandes inventores e artistas e líderes perdidos na mesma pilha de ossos de medíocres e incompetentes e idiotas pré-históricos, enterrados em algum sambaqui. Já existiam idiotas naquela época? Quênia tinha certeza que sim. De repente, o toque do celular de Quênia ecoou pela caverna. Mãe, o nome apareceu no visor. Atendeu, mesmo achando improvável que o sinal a tivesse encontrado ali tão fundo. O de sempre, queria saber como estava. Trabalhando, nada demais. Não teve espaço para explicar que o eco era porque estava dentro de uma caverna. Dona Dinorá desandou a falar, queria contar da Gorete, uma conhecida de longa data, frequentava o mesmo salão 20 anos atrás. Ele não se lembrava, não se importava. Sua atenção só voltou quando a mãe perguntou: já soube de Alto do Oeste? Gorete me contou que a cidade voltou. Na sequência cronológica da câmera, as imagens de Alto do Oeste vieram logo depois das fotografias de caverna. As cores nem mudaram muito. Então, a história ela vai seguindo meio que pelos registros visuais da Quênia, né, e do Facundo. Eu vou compondo essa história a partir desses fragmentos o que eles realmente significam, né? Será que dá para entender o que era viver nessa época, seja o Paleolítico, seja 50 anos atrás, pelos registros que a gente recebe? Então, eu acho assim, a presença do celular aí evoca a contemporaneidade, né? Uma caverna, que a gente sabe daquele famoso mito da caverna, né? Que já é tão comentado, etc. Você vai trazendo, vai costurando com todas essas possibilidades de comunicação, né? Por meio da visualização, você traz ao leitor esses aspectos visuais dessa caverna que prepondera uma certa, vamos dizer assim, uma certa até reflexão, né, desse momento por meio desse narrador e por meio dessa personagem. Quer dizer, eu tenho que ler o texto, né? Eu tenho que ler o texto porque essas impressões são muito agora, né? Mas, de fato, tem todo um enredo aí, né? Por meio dessa visita dessa garganta, né? E realmente você tem muito... Você se hermana muito com a literatura hispano-americana, né? Mas uma literatura hispano-americana, assim, vamos dizer, mais voltada para um tópico brasileiro. Isso realmente é muito interessante, essa questão apontada nessa caverna, essa comunicação. Eu não sei se o utópico é muito a minha praia. Não, tópico. 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 Não, tópico não. Não tem nada a ver. Tópico, né? O tópico ali que é uma paisagem a partir dos animais, existe toda uma paisagem, assim, vamos dizer, próxima do Brasil, da fauna brasileira, né? Evidentemente, ali eu preciso ler o texto, estou tendo essas impressões assim de chofre, né? Então eu preciso realmente, mas
é um texto que tem muito ritmo, né? É um texto que traz uma certa rítmica, né? Você lendo, você lê muito bem, né? A gente percebe o narrador, as ações ali acontecendo. Realmente, estou muito curioso para ver o seu texto. E você tem, assim, ideia, ou já escreveu texto, contos, poemas, ou você também não é muito afeito aos gêneros, né? Porque hoje em dia, essa questão dos gêneros, eu tenho um pouquinho de, assim, de cautela, sabe? Eu não acredito muito mais em gêneros, né? Então, você já pensou em escrever, ou já escreveu, né? Contos, Sim, poemas? eu tenho contos publicados. Sim. Como eu te Eu disse, falo um pouquinho desses contos, assim. Se você... como eu te disse, eu escrevo na internet há muito tempo e foi a internet essa minha plataforma de publicação. Sim. Então, eu justamente no meu blog, que eu usava para escrever, comecei a usar para escrever ficção, né? Usar para escrever contos. E alguns deles eu publiquei, independente. Então, tem um que chama Hipersonia Crônica, que foi a minha primeira publicação independente digital, que é um conto sobre sonhos. Sonhos também um tema que eu gosto de escrever sobre. E tem também o Pequenas Tiranias, que é uma coletânea de contos que flertam com o realismo fantástico, né? Tem algumas histórias fantásticas, absurdas, que eu gosto de escrever. Em geral, eu gosto de escrever formatos mais curtos, né? Tanto que a minha newsletter, né, que é um boletim por e-mail, é um blog por e-mail, que se chamava Bobagens Imperdíveis, e depois se transformou no meu selo de publicação de histórias curtas. Né? Então, tanto né, para ser uma leitura rápida, uma leitura agradável, leve. E isso se transformou depois em uma série de zines, né, que são revistas independentes, são revistas impressas, que foram 12 edições. E aí, no meio disso também, histórias em quadrinhos, que eu faço também, minhas histórias, e eu tenho também 2 compilados dessas histórias, desses textos, que são ensaios, entre ensaios, crônicas e contos, que tenho 2 coletâneas, o Bobagens Imperdíveis para Ler numa Manhã de Sábado e o Bobagens Imperdíveis para Atravessar o Isolamento, que foi a minha publicação independente mais recente, que eu editei e publiquei durante bem no início da pandemia. Até eu achava que ia ficar meio datado, né, de lançar uma coletânea, né, que seja uma leitura para passar o tempo nesse momento que está todo mundo em casa, né? Eu achei que ia ficar datado rápido, tanto que eu usei só a palavra isolamento, e o isolamento também é uma condição meio atemporal, né? A solidão, o isolamento, então... mas acabou que o nosso isolamento está durando bem mais do que eu gostaria. Mas essas são as minhas publicações curtas. Eu gosto de explorar esse formato de histórias curtas, né? Tanto de ficção ou de não ficção. E algumas delas eu trouxe no meu podcast, que chama Bobagens Imperdíveis também, faz parte desse selo. Eu conto histórias interessantes, que eu acho, né, que eu encontro essas histórias preciosas, assim, também algumas delas que poucas pessoas estão olhando, né, mas eu me detenho sobre elas ali com episódios de 15 minutos, né, e eu considero que não deixa de ser escrita, apesar de vir nesse formato do som, né? E eu gosto muito de trabalhar com som nesse sentido do ritmo, da oralidade, né? Dessa forma de contar histórias, que também é um pouco voltar para a origem, né? Se a gente for pensar na origem, de fato, da contação de histórias, né? De como que a gente transmite as nossas histórias pela oralidade, né? E que é algo que conecta as pessoas e que
enfim, é o que permite essa conversa, né? E a literatura não deixa de fazer parte também dessa conversa, por mais que seja um outro formato. Então, acaba que, acho que você falou de gêneros, né? Eu gosto muito de transitar entre gêneros, né? De transitar entre essas fronteiras. Então, eu não vejo, eu sou uma autora de romance e é isso. Não, Bem, eu sou da geração da internet mesmo, e eu gosto de experimentar e de usar a internet, de usar os outros formatos, as outras plataformas como ferramentas para contar histórias. E eu acho que tem muita possibilidade, sabe? Tem muitas formas de contar as nossas histórias, né? De deixar esses registros para o futuro, né? Essa nossa pretensão de ser lembrado e de que o nosso tempo seja lembrado, talvez para que alguns erros ou alguns problemas, alguns traumas não se repitam, né? Sim. Agora, quando você falou do narrar, da oralidade, é o paradigma Sherazade, né? Quer dizer, você tem aí essa questão paradigmática, né? Esse grande arquétipo do contar histórias, que ela mesma sobreviveu contando histórias para o sultão, né? E você muito bem disse que essa é uma maneira mesmo de dar continuidade à vida, à aprendizagem, refazer os olhares, etc. Agora, eu gostaria, uma curiosidade que eu tenho sempre com os escritores, né? Eu queria saber um pouquinho agora da leitora Aline. O que a escritora Aline, como leitora, se debruça nas suas horas assim de aconchego literário, que ela busca, assim, um autor, uma autora? Quais seriam teus escritores, assim? Olha, falar de uma que é uma repetição, né, que eu estou sempre voltando a ela, é a Elvira Vinha. Sim. E ela assim, ter contato com a literatura dela transformou a minha forma de escrever, né? E eu voltei a ela muitas vezes durante essa quarentena, até gravei podcast sobre um dos livros dela, que é o Por Escrito, que eu gosto bastante. Eu gosto também ela tem títulos ótimos, o que deu para fazer em matéria de história de amor. E eu acho interessante a atenção que ela dá para os detalhes e quais detalhes elas escolhem. Eu acho que a gente, como autor, está nesse jogo, né, de quais detalhes a gente quer escolher para colocar no nosso trabalho. E ver isso, né, Elvira, além de ser muito engraçado também. Ela tem um humor meio, às vezes, por isso que eu gosto de reler, porque às vezes eu fico tão imersa na história que uma segunda leitura e ler as coisas de novo trazem essa possibilidade, né? E aí eu acho uma piada que eu não tinha achado da primeira vez. Então é muito legal, assim. Também tem uma autora que eu gosto muito, que lança mais independente, é a Olivia Maia, que ela escreve... não é suspense, né? Aquele gênero de policial, né? De mistérios policiais. Se eu puder falar também da minha leitura do momento, que eu estou lendo nesse momento, só não está aqui agora, mas é uma autora brasileira, a Carol Quiovato, e é uma leitura bem gostosinha, assim, que é o Porém Bruxa, que é o que eu estou lendo no momento. Que é uma história que traz o fantástico, né? Que traz essa ideia de histórias sobrenaturais, com bruxas, ambientadas aqui no Brasil, ambientadas em São Paulo. Então é interessante ver essa ambientação diferente para esse gênero, né? Que é muito mais comum a gente consumir esse tipo de obra estrangeira. Então, aí citando 3 brasileiras. E os poetas? Olha, por mais que o meu pai seja poeta, né, assim, escreveu poesia a vida inteira, né? Eu não tenho muito conhecimento, sabe?
canônico sobre poesia, não foi... não me aprofundei muito nisso. Agora eu estou conhecendo algumas poetas contemporâneas, e a Thaís Bravo é uma delas. Tenho gostado muito das coisas que ela escreve. Ela é carioca, ela escreveu Sobre as Linhas Extintas, e uma outra publicação que eu acho que até estava aqui, que é Ato para Desembrulhar o Vício. Sim. Então, essa é uma das poetas que eu tô começando a entrar na leitura de poesia recentemente, assim. Aline, eu queria ver a capa do seu livro. Você pode mostrar? Sim. Nossa, muito interessante. Muito interessante. E aí é um lobo-guará, Sim. né, que está aí na moda. E o que foi eu não sei dizer se foi uma coincidência, se foi... Eu acho que não. Eu acho que, diante do que você tem falado, do seu ponto de vista, não foi um modismo, assim, sabe? Eu acho que foi algo pertinente ao teu texto mesmo, e aí resultou nessa capa. Não, sim, o Lobo-Guará, com certeza, ele tem a relação com a história, mas o processo de escolher ele para capa, escolher essa imagem para capa, porque não é um livro sobre Lobo-Guará, o Lobo-Guará não tem protagonismo, mas eu acho que ele é um símbolo interessante disso, né, de algo... O Lobo-Guará é uma criatura, assim, elegante, e meio fantástica, né, meio mágica, parece uma criatura mágica, mas que ao mesmo tempo está desaparecendo, né? Então, ele traz esse símbolo um pouco para o livro, mas foi interessante ver, enquanto o livro estava sendo lançado, e vem o assunto do lobo-guará, né? Até me perguntaram, Aline, como você previu que o lobo-guará ia ser tão falado agora para colocar na capa do seu livro? Eu acho que o lobo-guará você espera, né? E uma hora ele aparece, uma hora ele passa por você. Mas eu acho que é a questão mesmo do escritor, né? O escritor sempre está um pouco à frente, né? Não é à frente no sentido da vanguarda, mas ele está sempre olhando para outra paisagem. De repente, você, escrevendo esse texto, você percebeu isso, e por que não, né? Por que não apontar esse símbolo, como você disse, né? Então, agora eu confesso a você que eu estou muito curioso em ler esse texto, né? Esse seu trabalho, e ontem eu tive com o Pedro, né, da Rocco, né? Fiz uma live, e realmente a Rocco está de parabéns nas capas, né? Porque realmente essa capa, a cor também é muito interessante, né? As letras, né? Muito assim, sensível, né? E o que você espera assim, para o futuro, assim, desse país como escritora, né? Sendo que nós temos aí uns olhares tão difíceis, né? Com a questão do preço do livro, o desencanto, né? Das ciências humanas. Eu mesmo, como professor de literatura, venho sofrendo, né? Alguns percalços. Como é que você vê, como escritora, como, né, artista da palavra, como é que você aponta e vê a literatura no Brasil no futuro? Sempre quando me fazem perguntas de futuro, eu sou péssima futurologista, por mais que eu escreva coisas de ficção científica, sabe? Enfim, mas nesse exercício de futurologia a gente pode especular, né? Não necessariamente cravar previsões. Mas eu vejo assim, o cenário atual é muito complicado, é muito difícil. Todos os dias a gente vê, mercado da literatura, colegas autores, a dificuldade de seguir. Mas assim, eu pessoalmente vejo que eu vou continuar escrevendo, sabe? Meio que não tem uma saída a não ser continuar e insistir
Mas eu tenho visto iniciativas, né, e profissionais que estão agora, assim, pelo menos do meio onde eu habito, né, se for para falar do meu habitat na literatura, de gente que está trazendo frescor, de gente que está trazendo ideias novas. Mas é claro que os problemas tendem a se repetir, né? E eu acho que grande parte do que a gente está passando agora tem a ver com uma crise na leitura também, da leitura e de formas de exercitar a imaginação não serem incentivadas, sabe? Não serem motivadas. E acho que não tem um caminho otimista, acho que no nosso cenário, que não passe pela valorização da leitura. Sim. Né? Que não passe pela valorização da educação, que não passe pela valorização dos professores. Pois é, eu diria... Desculpe. Eu diria até que, por exemplo, o Flippostos é uma realização muito interessante nesse aspecto, né? De acreditar na palavra, de acreditar no texto literário. Eu mesmo, por exemplo, no clube de leitura, faço isso sempre, há 4 anos já. As pessoas vão ali, leem. A gente tem que continuar, assim como você falou. Você vai continuar escrevendo, porque você acredita nisso. E isso que é o mais interessante. A gente tem que preservar essa nossa... Você como escritora, né? E eu como professor, a gente tem que continuar, porque senão, na verdade, você com seus projetos literários e eu com as minhas aulas, evocando autores, né? E trazendo esses autores para supostos leitores e que eles percebam o quanto a palavra é interessante e como ela amplia, né, o universo de cada um de nós. É isso, né, Aline? Sim. Acho que, lembrando aqui de um... Acho que até você falou de Sherazade e me trouxe essa memória, né? Que o que é a Sherazade? Ela contava uma história para se manter viva, basicamente, né? Então, todos os dias ela precisava continuar a contar aquela história para sobreviver. E aí eu lembrei do livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que foi, acho que um dos livros mais necessários desses últimos tempos, em que ele fala isso, né? E como também conversa com o que eu escrevi em Cidades Afundam, né? Sobre apocalipse, sobre o fim do mundo. O tempo todo os personagens estão pensando nesse fim que se aproxima e que eles meio que estão preocupados com outras coisas, sabe? Eles estão vendo o fim se aproximar, mas é vida que segue. E aí eu lembrei desse trecho do Ailton Krenak, né? Em que ele fala que enquanto se puder contar mais uma história, a gente vai adiando o fim do mundo. Então, enquanto a gente tiver essas histórias para contar, enquanto a gente puder olhar para nós mesmos, né, e olhar para quem está perto da gente e poder passar essas histórias adiante, eu acho que a gente vai realmente empurrando o fim do mundo um pouquinho para frente. Eu fico muito emocionado com a sua fala, com o seu trabalho. Você é jovem, né? E isso dá um alento, né, para a gente que trabalha há muito tempo com literatura, como professor. Então, isso realmente é a semente, né? É a possibilidade de adiar esse final de mundo, né? Quer dizer, a gente não pode ficar mantendo aquela postura, ó dia, ó lua, né? A gente tem que adentrar nesse universo, mesmo que seja conflitante, mesmo que seja duro, né? E sempre apostando nessa dimensão, você como escritora, né? Como, vamos dizer assim, afeita à palavra, né? Que isso é muito importante, sempre é muito importante. E eu te digo como depoimento pessoal, eu como leitor, pego um texto que eu tenha lido atrás, eu volto a lê-lo e
fico embevecido. Falei, nossa, mas que maravilha! E essa é a questão primeira da literatura, ou do texto literário, ou do fazer literário, né? Então, realmente, para mim foi, assim, é muito emocionante conversar com você, né? Conhecer uma autora, a Aline, né? E certamente eu lerei o seu livro, porque eu não sou demagogo. Eu não sou assim, eu vou ler porque estou fazendo uma live. Não. Claro, eu gostei, tá? A Gisele também é muito criteriosa em trazer as pessoas para fazer as lives, né? Então, ela sabe muito bem que eu não sou assim muito de brincadeira, não. E realmente você quero ler seu texto. Então, é isso, né? Basicamente, eu espero que você assim tenha gostado, se você quiser falar mais um pouquinho, né? Que é uma coisa muito informal, porque se não presencial é complicado, né? A gente fica meio não vê a pessoa, se aproxima. Mas, de fato, foi um prazer conversar com você. Realmente, tentei pontuar o seu trabalho, tentei trazer aqui para os interessados, né, que já conhecem o seu trabalho e os que não conhecem o seu trabalho também se interessarem por abrir essa janela, abrir essa paisagem desse seu trabalho literário. Eu te agradeço. Obrigada, Sérgio. Te agradeço a sua delicadeza, em nome do Flipócios desse ano, e continue escrevendo. E eu comprarei o seu livro com certeza. Que é um tema que me interessa. Ele está vinculado ao meu trabalho como professor de literatura hispano-americana. Então, ele traz essa aproximação, né? Porque a gente precisa mesmo, no Brasil, se hermanar mais com esse horizonte do maravilhoso, do fantástico, né? Do latino-americano. Do latino-americano, né? Que é um trabalho que eu executo há algum tempo. Então, Aline Valek, parabéns, muito obrigado, viu? Em nome do Flipócios desse ano, nós agradecemos a sua presença e, sobretudo, a sua delicadeza. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada a quem assistiu. E fica o meu site para quem quiser saber mais do meu trabalho, saber mais dos meus livros, é alinevalek.com.br. E eu também vendo os meus livros, então se você quiser comprar, você que está assistindo, quiser comprar com dedicatória, só ir lá no meu site, tem tudo sobre mim, tem todas as minhas obras, o meu podcast, tudo você encontra lá. E você pode repetir mais uma vez o seu endereço, por favor? É alinevalek.com.br. Então, isso. Não sei se a Keila quer falar alguma coisa. Agora eu vou para os agradecimentos, Sérgio. Foi muito legal a mesa de vocês. Parabéns. Então é isso. Agradecemos aos nossos convidados, Aline e Sérgio. O Flipócios 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. A nossa próxima atração será às 14 horas. Dom Pedro II, a história não contada, com Paulo Resutti. Espero vocês. Até mais, Aline, até mais, Sérgio, obrigada. Obrigado. Boa sexta para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.